Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a bondade, que a graça, que o extraordinário do Senhor se manifestem aí, na tua casa, viu? Nas tuas finanças, na tua saúde e também na tua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve. Por quê, pastor? Por que eu tenho que me inscrever no teu canal? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos para a tua vida. Ele existe para ser um canal de paz, um canal de esperança, um canal de oração para a tua vida. Então se inscreve, você não vai se arrepender, você não paga nada e ainda vai ser bênção na tua vida, tá bom? Tem um botão preto aqui com o nome inscrever. Clica ali, vai aparecer algumas opções. Você clica na opção todas e pronto. Todas as vezes que for postado um vídeo, uma oração ou uma live, você vai saber na hora, porque o YouTube vai avisar você em primeira mão. Olha aí que bênção. Se inscreva, viu? A Bíblia tem homens e mulheres fantásticos, né? Às vezes eu fico parado pensando, imaginando as histórias de homens e mulheres. Homens e mulheres usados por Deus, homens e mulheres que foram fiéis a Deus. Homens e mulheres que, mesmo diante de algumas adversidades, de algumas lutas, de algumas provações, decidiram permanecer fiéis a Deus. Temos um profeta chamado profeta Daniel. É importante você saber, se é que você não sabe ainda, que o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Daniel, Deus é meu juiz. E Deus realmente é o nosso juiz, não é? E Daniel sabia disso. Daniel, desde a sua juventude e adolescência, sempre foi fiel a Deus, sempre decidiu fazer a vontade e andar nos caminhos do Senhor. Mas agora, já adulto e até com a idade já avançada, Daniel passou por uma grande provação. Mais uma, né? Mais uma provação. Daniel enfrentou a inveja. Daniel enfrentou a falsidade de algumas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes, todas as pessoas, melhor dizendo, esta é a melhor palavra, todas as pessoas que decidem buscar a Deus, que decidem aceitar Jesus em seu coração, que decidem caminhar nas veredas do Senhor, todas as pessoas desperta inveja, desperta falsidade, desperta inimizade em algumas pessoas. Por que isso acontece, pastor? Porque o inimigo usa algumas pessoas, ele usa pessoas para tentar nos desencaminhar, para tentar nos desencorajar de buscar a Deus. E para isso ele usa pessoas, às vezes até pessoas próximas de nós, às vezes até pessoas que até nós amamos. É importante ficar atento, é importante ficar atento a esta situação. Daniel passou por isso. Vamos ver? Se você puder, abra sua Bíblia aí. Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Primeiro eu vou ler para você o verso 4, tá bom? 4 e 5. E depois nós vamos ler outro texto. Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ah, tá sem sua Bíblia aí? Eu leio para você aqui, tá bom? Mas depois você confere em casa, tá? Daniel, capítulo 6, versos 4 e 5. Querido Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque temos a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque temos a certeza de que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Fala, Pai. Fala o nosso coração. Enche a nossa vida de paz, de vida. Enche a nossa vida de esperança, meu Deus. Fala conosco agora, Pai. Toca nos lábios do pastor com a brasa viva do teu santo altar. Que a voz seja dele, do pastor, mas que a palavra seja tua. E que a tua palavra, meu Deus, nos alimente neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5 diz assim: Então, os presidentes,
e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aqui o rei Dário, desculpe, o rei Dário, ele estabeleceu este povo aqui, viu? Presidente, sátrapas, nome difícil, né? Sátrapas. E estes homens, eles invejavam Daniel, tinham raiva de Daniel, primeiro porque Daniel era um homem fiel, era um homem justo, era um homem íntegro. Segundo porque Daniel, por ser um homem justo, por ser um homem íntegro, tinha uma admiração profunda do rei. Estes homens tinham ciúmes de Daniel, porque Daniel tinha uma moral enorme com o rei Dário. O rei Dário sabia que Daniel era um homem de Deus. Então tentaram buscar formas para armar armadilhas para pegar Daniel em uma falcatrua, em um erro, em uma corrupção, em uma fraude. Não acharam nada. É bem provável que tenham pagado algumas pessoas para tentar tirar um erro, né, para tentar subornar, para tentar corromper Daniel. Mas nada disso deu certo. Porque o homem e a mulher que servem a Deus, que têm compromisso com Deus, não é que não erram não, viu? Mas, mas estão firmes na presença do Senhor. É muito difícil você pegar um homem ou uma mulher, eu digo um homem ou uma mulher que tem compromisso, viu? Existem muitos homens e mulheres aí falando, pregando, vivendo em nome de Deus, mas não tem compromisso com ele. Eu estou falando de alguém fiel a Deus, como Daniel era. Não conseguiram encontrar nenhuma falha para denunciar, para abater a moral que Daniel tinha diante do rei. Olha só onde eles foram buscar uma saída. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Senão procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles perceberam, olha, se reuniram e falaram assim, olha, tentamos aqui várias estratégias e não conseguimos pegar Daniel. Daniel realmente é um homem correto. Daniel realmente é um homem que tem compromisso com Deus, um homem fiel a Deus e ao rei. A menos, alguém disse, que tenhamos alguma coisa contra ele na lei mesmo do Deus dele. Ele não é fiel ao Deus dele? Então pronto, vamos pegar ele por aí. Estes homens se reuniram com o rei, entraram na mente do rei e convenceram o rei de baixar um decreto para que todos do reino só poderiam reverenciar, só poderiam adorar o próprio rei, o rei Dário. O rei ficou feliz com isso, o rei achou legal. Peraí, como é que é isso aí? É, majestade. Todo o povo só vai poder adorar o Senhor. O Senhor vai ser o Deus do reino. Isso massageou o ego do rei, e o rei caiu na armadilha. O rei então assinou o decreto. O rei nem passou pela cabeça que Daniel poderia ser vítima dessa situação. Então o rei baixou o decreto e disse, olha, de hoje em diante, se eu não for adorado, nenhum outro Deus pode ser adorado a não ser eu, o rei. Se alguém desobedecer, vai para a cova dos leões, vai ser morto pelos leões. Pena de morte. Assinou o decreto, ok. E então os inimigos de Daniel, os invejosos, os falsos, os mentirosos, se reuniram e disseram, pronto, agora é só aguardar. Se fossem dias de hoje, eles diriam assim, agora é só andar com o celularzinho ligado e todo mundo aí preste bem atenção porque Daniel vai cair, porque Daniel é fiel ao Deus dele. Daniel é mais fiel ao Deus dele do que ao rei. Então, em algum momento, alguém filma alguma coisa aí porque Daniel vai cair. E caiu. Ora, Daniel era fiel a Deus. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ajoelhado, prostrado, de manhã, à tarde e à noite. Você ora 3 vezes por dia? Você ora, meu irmão? Minha irmã, você tem o costume de orar? Você tem o costume de falar com Deus?
Eu não digo nem 3 vezes ao dia, mas durante o dia, ou quando você acorda, quando você vai almoçar, quando você vai dormir. Você tem um costume de conversar com o seu Deus? Tem? Escreve aqui se você tem esse costume. Se você ora durante o dia, se você conversa com Deus. É importante que você faça isso, viu? Pastor, mas eu não sei orar. Não existe isso, não. Não existe isso de não saber orar, não. Você não tem que formar ali frases, não tem uma liturgia para orar, não. Não ore, só abre o coração, só fale com Deus, trabalhando no transporte, no carro, caminhando, se divertindo, em casa, fazendo uma comida, arrumando a casa, cuidando, enfim, não importa em que circunstância, só abre o coração e fale com Deus. Diga para Ele o que você está sentindo, agradeça, peça, clame, chore, busque, invoque, fale com Deus todos os dias, o dia todo. Daniel, então, como de costume, entrou, ficou sabendo do edito do rei, mas Daniel não se abalou. Ele não ia deixar de obedecer a Deus por causa do rei. Até porque a palavra nos diz que importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel entrou em seu quarto para orar, 3 vezes ao dia, como de costume. Não mudou seu relacionamento com Deus, por causa de uma publicação de um edital do rei, né? de uma lei do rei. Pegou. E aí então os invejosos chamaram o rei e falaram: ó rei, o senhor publicou um decreto aí, e aí encontramos alguém aí que está desobedecendo o senhor, e alguém do alto escalão da monarquia. O rei disse: não é possível que alguém me desobedeceu. Pois é, eu avisei para o senhor que o senhor tinha gente que traía o senhor aí, tinha gente que era infiel ao senhor, e agora a casa caiu. E o rei perguntou: quem foi que desobedeceu? E eles responderam: foi o teu amigo, o teu conselheiro, foi Daniel. Oh, amados, quando o rei ouviu que foi Daniel, só ali, só neste momento o rei percebeu que tinha caído uma cilada. E o rei então ficou tentando buscar ali saída para livrar Daniel. O rei estava decidido a livrar Daniel. E aí foi de lá, foi de cá, não, porque veja bem, porque não sei o quê, porque a gente pode dar uma segunda chance. E aí então os inimigos de Daniel, os invejosos, pegaram o rei pela palavra. Não, majestade. Palavra de rei é ordem, é lei. Se o rei decretou, tem que se cumprir. Não tem isso, não. A palavra do rei é lei. O rei falou, o rei vai cumprir. E assim foi. O rei chamou Daniel. Disse: Daniel, é verdade isso, filho? Você orou ao seu Deus, eu publiquei um decreto. Daniel disse: olha, rei, o senhor sabe muito bem que eu sou fiel ao meu Deus. O senhor sabe muito bem que eu não vou desobedecer a Deus por causa de decreto de ninguém, muito menos seu. Orei sim, e vou continuar orando. O rei sabia que Daniel tinha compromisso, que Daniel era fiel a Deus. E então Daniel foi condenado. Daniel foi condenado a ser morto, despedaçado pelos leões. Pelos leões. Foram então todos os invejosos, inimigos, parte do povo e o rei. E tinha que servir de exemplo, né? Olha aqui, este homem, Daniel, todos vocês conhecem, foi condenado à morte porque desobedeceu um decreto do rei. Ele orou ao Deus dele quando era para orar somente ao rei. Era para adorar somente ao rei. Então Daniel vai morrer. Colocaram Daniel na cova dos leões. E foram embora. Acontece que o rei estava angustiado. No mesmo capítulo, no capítulo 6, percebam bem a postura do rei Dário. Capítulo 6, só que agora eu vou ler a partir do versículo 18. Escute bem, que coisa impressionante. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. Passou a noite em jejum.
e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei não conseguiu comer, o rei não conseguiu dormir. O rei passou a noite em claro, angustiado, preocupado, porque sabia que Daniel era um homem justo. O rei sabia que Daniel não era o que aquelas pessoas diziam. Daniel era um homem de Deus. Então, o rei decidiu confiar. O rei decidiu acreditar de que Deus livraria Daniel do seu próprio decreto. Versículo seguinte, o 19, pela manhã, ao romper do dia, bem de manhãzinha, levantou-se o rei e foi com pressa, correu para a cova dos leões. O rei tinha esperança de que Deus livraria Daniel. Só um detalhe, este rei não servia a Deus não, viu? Esse rei não era cristão não. Este rei não era um rei de Israel não. Era um rei que não tinha compromisso, não conhecia a Deus, só conhecia através de Daniel. E pelo que ele conheceu de Deus através de Daniel, o rei sabia que Daniel poderia ser sim salvo por Deus. Olha o que o rei diz na porta da cova dos leões, na entrada da cova. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Eu vou traduzir para você isso aqui. Daniel, Daniel, servo de Deus, Daniel, homem de Deus, homem que serve a Deus todos os dias, homem que tem compromisso com Deus, que é fiel ao Senhor. Ô Daniel, será que é possível que o teu Deus, o Deus que tu serve, será que ele conseguiria livrar você dos leões? Será que o teu Deus teria poder para te salvar destes leões famintos, Daniel? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei e disse: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi, não cometi nenhum mal, nenhum delito. Versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira. O rei se alegrou e se alegrou muito. E mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que livramento! A manifestação do poder de Deus. Tenta imaginar aquele homem dentro de uma cova, de uma caverna escura, sombria, ouvindo o rugido dos leões, sentindo o cheiro dos leões. Os leões passando de um lado para o outro e não enxergaram Daniel, não sentiram o cheiro dele, porque o anjo do Senhor estava com Daniel para protegê-lo, porque Daniel foi fiel a Deus. Daniel foi fiel a Deus. O rei então livrou Daniel, ficou muito feliz, caiu numa cilada, numa armadilha, e estes invejosos, eles que foram para a cova, todos morreram, com suas esposas, com seus filhos, todos morreram despedaçados pelos leões, porque não foram fiéis, porque foram invejosos, mentirosos, falsos, injustos, desonestos e tudo mais. Meu querido irmão, minha amada irmã, no decorrer da vida, do processo da vida, é possível que surjam invejosos em nossos caminhos, que surjam pessoas falsas, mentirosas, que queiram o nosso mal, que sejam injustas contra nós, pessoas usadas pelo inimigo para nos destruir.
para nos desanimar, para nos abater. Continue. Continue sendo fiel a Deus. A tua vingança vem do Senhor, viu? Entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele. Se alguém traiu você, se alguém tentou prejudicar você, se alguém tentou prejudicar o teu casamento, os teus filhos, a tua família, ou as tuas finanças, ou até mesmo a tua saúde, os teus sentimentos, entrega. Entrega nas mãos do Senhor e seja fiel a Ele. A recompensa deles virá. E a tua também. E a recompensa que Deus tem para ti é a fidelidade, é a providência, é o livramento, é o milagre de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus amado, porque nós nunca perdemos, meu Deus, em sermos fiéis ao Senhor. Nunca perdemos em te servir, em fazer a tua vontade, em andar na tua presença, em termos compromisso com o Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis a ti. Nos ajuda, Pai, a mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos decretos, mesmo diante da inveja, da falsidade, da mentira. Nos ajuda, Pai, a continuarmos sendo fiéis ao Senhor, para que por Ti, meu Deus, nós sejamos recompensados. Nos vinga, Senhor. Nos vinga. Dá a paga, meu Deus. Recompensa aqueles que têm tentado nos destruir. Mesmo aqueles que estão ao nosso lado, nós não sabemos que são falsos conosco. O Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece cada um deles. Recompensa, Pai, cada um de acordo com as suas obras. E que o teu poder se manifeste na vida de cada filho teu e de cada filha tua. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família, o Senhor dos exércitos levante a sua santa e poderosa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Continue na presença. Continue sendo fiel a Deus, viu? Deus vai te recompensar. Compartilhe esta palavra. Compartilhe esta unção. Compartilhe esta bênção, esta promessa. Faz isso. Manda para quem você ama, manda para quem você conhece. Deus vai te recompensar, viu? Em nome de Jesus.